Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos começando mais um podcast, sempre com muita alegria no coração. O tema hoje vai ser sensacional, nós vamos falar de crianças e com certeza você, líder de ministério infantil, você que faz parte, você que é professor, enfim, você vai ser contagiado por este bate-papo maravilhoso que vai acontecer aqui, tá bom? Daqui a pouco estarei apresentando os convidados de hoje, mas antes eu quero falar dos amigos do bem. Eu quero falar aqui do Mundo Max Sonkey. Quem não conhece a Sonkey? Tudo instrumentos musicais, também som para a sua empresa, para a sua igreja. Tudo que você precisa você encontra na Sonkey. E também a Lunes Distribuidoras de Alumínios e Perfis, distribui para todo o Brasil. Um abraço para o meu amigo Adriano. Também a Fugiplas, policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. Cobertura da sua casa não está legal? Fugiplas, esse é o nome. Com certeza você será muito bem atendido na Fugiplas. Também Sucos Natu. Você já tomou a sua dose de saúde hoje? Um abraço para o Sandro. Esse suco verdadeiramente é maravilhoso, né? 4 sabores aí que dá água na boca. Meu Deus. Maracujá, goiaba, laranja e também de uva. Também quero falar da Reprotec. Papéis especiais, toner, encadernação, rede gráficos e muito mais. Tudo que você precisa para o seu escritório, para o escritório da igreja, para o escritório da sua empresa, você encontra na Reprotec. E com certeza o melhor atendimento e o melhor preço. Tudo com muita qualidade. Também quero falar da Carilu Esportes, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. E esta empresa que faz a camisa mais linda de um time de futebol, que é do Tubarão, do nosso Londrina, do Leque, né? Então, tudo que você precisa para a sua empresa aí, em sentido de uniformes, ou quer fazer um jogo de camisa de futebol, Carilu, este é o nome. Eu também quero falar da Divine Hands. A sua casa nunca mais será a mesma. É lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Mediações. Conte com a Divine Hands. E vocês, meus amigos aí dos Estados Unidos que está acompanhando o podcast, entra lá no nosso Instagram, @JesusEUPodcast, você vai ver uma casa sendo transformada. Você vai ver o antes e o depois. Divine Hands, esse é o nome. Um abraço para o pastor Ismael. Você está assistindo o Jesus e Eu Podcast. Suelen Lopes, ela é líder regional do Ministério Infantil, artesã e contadora de história. Seja bem-vinda! Muito obrigada, pastor Wilson. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa noite para falar desse ministério tão importante. Amém, muito obrigado. E também está conosco a Jennifer Cardia, coordenadora pedagógica e foi professora já há 6 anos, né? 6 anos de ministério. Seja bem-vinda! Obrigada, para mim é um privilégio poder fazer parte desse trabalho tão incrível. Glória a Deus. Então, o convite para que vocês estivessem aqui é para a gente falar um pouquinho sobre esse ministério tão importante, né? Que é o ministério infantil nas igrejas. Talvez não tenham dado o devido valor para esse ministério. E a gente sabe tantas situações de crianças que se encontraram na igreja por causa do ministério infantil. Receberam aquilo que talvez não pudesse receber em casa, que talvez não pudesse receber em outro lugar, né? E o que vocês poderiam falar a respeito, e o que vocês pensam a respeito de um ministério infantil? Bom, o ministério infantil é algo extraordinário que tem crescido muito nos últimos anos. Antigamente, assim, sempre se ouve falar sobre grupo infantil, grupo de crianças, mas nunca teve o peso como tem hoje. Hoje nós podemos vivenciar muitas histórias, assim, reais, que antigamente não chegava até nós. Sim. E hoje nós temos a oportunidade de usar a fé, né? Quando se trata de ministério infantil, nós estamos usando a fé para
tentar ser um canal de bênção na vida de cada criança. Que Jesus consiga alcançar essas crianças através de cada uma de nós. Amém. Jennifer, diante do que nós estamos relatando aqui, qual o valor que você dá para o Ministério Infantil, independente de uma placa denominacional, falando de crianças, falando de um ministério tão importante como este? Bom, primeiramente, para mim a criança é um ser muito especial, né? Que deve ter uma atenção especial. E o Ministério Infantil, ele vem para poder valorizar essa criança. Ela não vem à igreja e é tirada do ambiente do templo só para não atrapalhar, né? E aí o Ministério Infantil vem para valorizar, para potencializar a criança e ensinar verdadeiramente o significado de ser um cristão, de quem é Jesus. Então ele é muito importante porque a infância é a melhor fase, é onde ela ali pode ser valorizada. E eu creio que tudo que a criança vivencia nesse período, ela jamais esquecerá, né? Talvez em casa os pais não tenham tempo ou talvez não tenha até uma referência, né? E ali no Ministério Infantil ela pode encontrar, né? Ela pode conhecer quem é Cristo, o que é ser um cristão. E com certeza, após, quando ela for um adulto, ela vai lembrar de tudo o que ela vivenciou, né, nesse período. Então, na verdade, o Ministério Infantil pode ser uma porta de entrada para o Evangelho. Sim, né? Uma mega porta, né? Eu mesma fui uma criança que fui evangelizada por uma vizinha, também tive referência da minha avó. Puxa. E fui um fruto de um ministério infantil, né? Eu lembro que essa vizinha levava a gente, eu e minhas irmãs, né? Minhas amigas. E a gente apresentava na igreja, na escolinha, a gente ouvia sobre a palavra. E foi uma semente que brotou, né? Glória a Deus, hoje estou aqui, tenho os meus ministérios. E eu tenho um carinho enorme por essa mulher, que é a Márcia. A gente tem contato até hoje. E eu sou muito grata pelo Ministério Infantil, que fez, né, essa diferença na minha vida e na vida das minhas irmãs. Antes de nós abordarmos outros temas que eu penso assim que é relevante, Suelen, eu penso assim que muitos pais, independente de ter muito tempo na igreja, muitos deles imaginam que o Ministério Infantil existe, né? Já foi colocado pela Jennifer, que o Ministério Infantil existe para cuidar dos filhos enquanto eles possam ali assistir o culto tranquilos, né? Eles não imaginam que os professores têm uma obrigação, eu penso assim, com muito amor, né? De oração, de preparar as aulas que são dadas, né? O que você pensa a respeito disso? Existe uma dedicação total. Eu posso falar assim com grande propriedade, porque eu trabalho com professoras e líderes e tias do Ministério Infantil, tias e tios, né? Então, assim, existe uma dedicação, até mesmo em recursos, a gente investe muito em recursos visuais, porque a criança, não só a criança, mas o ser humano, né? Quando ele consegue visualizar algo, ele entende melhor. Então, nós trabalhamos muito com recursos visuais. É um investimento, assim, alto que nós temos na preparação de aulas. Sim. Então, assim, não é apenas um esboço. Eu falo assim que pregar para criança é muito mais difícil, porque você não consegue ler um esboço, por exemplo, que você prepara e na hora você precisa manipular os recursos visuais e você tem que ter tudo em mente. Então, esse é o nosso projeto, fazer com que a criança entenda a palavra do Senhor de forma lúdica. Então, existe uma preparação por detrás. Nós não vamos realmente lá só para contar uma historinha ou para entreter as crianças, sim, como muitos pensam. Ou então pegar uma folha, um xerox, né, de um desenho e dar lápis de cor e falar assim, enquanto teu pai estiver lá, vai pintando aqui, né? Sim. Infelizmente, nós vemos muitos casos desses. Em tantas igrejas que não esperam nenhum momento da criança descer para a salinha, por exemplo. Existem igrejas, que durante o louvor inicial a criança fica no culto e depois desce para a salinha ou sobe para a salinha, onde é o local para elas estarem. Mas tem pais que chegam na igreja e já querem entregar a criança para a tia. Já quer que a tia assuma a responsabilidade. Sim. E às vezes até de educar também, né? Muito, muito, muito. Nós tivemos um projeto há algum tempo atrás, que se chamava Crianças Órfãs de Pais Vivos.
Meu Deus. São aqueles pais que não assumem a responsabilidade. Eles acham que por estar levando a criança para a igreja, às vezes largam a criança lá e volta para casa, eles já estão fazendo o papel deles de pais. E querem que a igreja fique responsável por educar a criança, ensinar a criança. Eles apontam o caminho, né? Mas a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho. Isso significa estar junto, acompanhar, estar ali, tirar a dúvida, sentar, ter tempo de qualidade. Infelizmente, hoje em dia, muitas famílias carecem desse tempo de qualidade na presença do Senhor. Amém. A Jennifer disse que foi através de uma vizinha, né, muito querida, que o evangelho chegou até ela e ela pôde compreender isso. E como começou o ministério infantil na sua vida? Porque hoje você está à frente, né, de um lindo trabalho. E como começou essa paixão pelas crianças, pelo ministério infantil? Bom, para mim foi uma experiência incrível, até porque eu sou de berço evangélico, mas eu nunca tive assim, a oportunidade de lidar com crianças. Então, por crescer na igreja evangélica, desde pequena eu casei muito nova, casei com 18 anos, então eu fui para o ministério de jovens, de mulheres, no ministério de louvor, e nunca tinha tido ainda um contato com crianças. Então eu posso dizer assim que eu caí de paraquedas no ministério infantil. Eita. E foi exatamente aqui, nessa igreja, com o pastor Wilson, com o Senhor, onde Deus me deu a oportunidade, porque eu não sabia que eu tinha esse dom, eu não sabia que eu tinha esse chamado. E me foi feito um convite, e eu voltei para casa muito, assim, surpresa, né? Por dizer assim, meu Deus, eu não sei lidar com crianças, eu acho que isso não é pra mim, eu não quero isso. Eu sei lidar com mulheres, eu sei lidar com jovens, eu sei lidar com adolescentes, eu já passei por todos os departamentos, mas infantil nunca. E aí o pastor Wilson, o Senhor, falou pra mim, ora a Deus, né, porque eu vejo um potencial, eu quero que você assuma esse ministério, e eu voltei pra casa pensando, meu Deus, não é eu, não pode ser eu. E depois eu me encontrei. Então, a criatividade começou a fluir, porque daí eu precisava montar uma aula, né? Já que eu estava naquela incumbência. E aí eu comecei a deixar o Espírito Santo trabalhar no meu coração. E hoje eu falo assim que é a maior motivação da minha vida, trabalhar com crianças. Glória a Deus. Foi algo que realmente veio da parte de Deus pra mim. Então eu falo assim, eu caí de paraquedas, né? Porque não esperava isso. Porém, hoje a motivação que me faz permanecer até hoje é o resultado de tudo aquilo que Deus fez através desse ministério na minha vida. Glória a Deus. Pensando nisso, talvez você que nos assiste agora, você possa dizer, não, mas eu não tenho chamado para o ministério infantil, não. Ouça a voz do Espírito Santo. Nós temos um outro caso aqui, que é da Silmara. Silmara começou a chegar na igreja e foi ficando, e nós a convidamos para o Ministério Infantil. Ela falou, mas eu não tenho chamado para o Ministério Infantil, e eu não consigo entender isso e tal. Mas disse sim, e foi para o Ministério Infantil. Aí ela passou por um período de desemprego, e daqui a pouco ela foi chamada no Hospital do Câncer. E quando ela começou a trabalhar lá no Hospital do Câncer, o Espírito Santo ministrou a vida dela, que ela foi trabalhar justamente com criança. Ou seja, o preço que ela pagou no Ministério Infantil fez com que ela chegasse lá e já tivesse um certo conhecimento. Ela testemunhou aqui na igreja dizendo que quando ela foi chamada, ela nunca imaginava, né? Ministério Infantil, poderia ser de louvor, assim como você faz parte também do louvor. E ela disse o seguinte, que ela não entendeu, e depois, lá no hospital, ela entendeu, falou, puxa, o Senhor estava me preparando para esta porta aberta. E hoje ela não está mais no Ministério Infantil, ela já parece que cresceu lá dentro e já está numa outra situação. Mas é interessante isso, você falando isso, porque talvez muitas pessoas já possam ter recebido um convite, sim, mas nem sequer pensaram a respeito, né? E hoje, daqui a pouco você vai estar falando que o teu ministério cresceu tanto que você começou a desenvolver bonecos, né? Com partes didáticas para as crianças, e isso também faz uma diferença muito grande. Eu não me lembro a porcentagem, mas parece que aquilo que a gente vê,
a gente retém muito mais do que aquilo que a gente ouve, né? Sim. Eu não lembro a porcentagem, se é 80 ou 90, não lembro, então não vou dizer. Mas é algo assim muito importante. E eu também penso, Suelen, que um professor do Ministério Infantil, ele não tem a incumbência apenas de preparar uma boa aula e de levar a palavra, que é primordial, né? Levar a palavra de Deus. Mas detectar algumas situações em relação a crianças também. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. O que você pensa, Jennifer? Assim, trabalhar com crianças, né, não é algo fácil, né? Eu creio que tem que ser um dom mesmo. E para lidar com elas, tem que ser alguém criativo, né? Alguém que venha com uma bagagem e com amor também, né? E assim, trabalhar com criança, você precisa ser sensível, né? Sensível ao olhar da criança, ao que ela está dizendo, né? Porque às vezes você vai encontrar crianças que talvez não vão te dar aquela atenção de imediato, que vai ser mais inquieto, que talvez não vai ter uma família estruturada, que vem, né, com a avó, ou que vem com um vizinho, e que talvez precisa daquele referencial. E também a questão, né, de crianças atípicas, né, que a gente tem encontrado. Então, pode ser que essas crianças venham até nós e elas merecem também o respeito, merecem a atenção, o carinho e merecem estar na igreja também, né? Eu creio que muitas mães atípicas, elas deixam de estar, né, no templo adorando por encontrar essa dificuldade mesmo de olhares que julgam o comportamento dos seus filhos. Sim. E talvez ela não se sinta ali confortável em fazer parte e permanecem em suas casas, deixam de adorar a Deus num templo, de estar em igreja por conta do comportamento do filho. E as igrejas hoje em dia, elas não estão preparadas para essas crianças, para essas famílias. E nós precisamos ter um olhar sensível e criar estratégias para abraçar essas famílias, essas crianças que também precisam ouvir sobre Cristo, né? Amém. Então esse é meu posicionamento, que existem crianças que precisam do nosso olhar sensível e de que a igreja tenha esse olhar para que estruturem para poder alcançá-los também. Amém. Durante esse tempo de ministério, Suelen, você detectou algo que te deixou assustada? Sim, eu falo sempre assim, pastor, quando eu vou dar capacitações para professores do Ministério Infantil. Nós sabemos que a responsabilidade de educar, como nós já falamos aqui, de educar não só socialmente, ensinar uma criança, né, valores, princípios, mas também a Bíblia é dos pais. Porém, existem responsabilidades que nos são dadas por Deus. E eu vejo dessa forma, por quê? Porque quando eu vou preparar uma aula, se eu pensar assim, a responsabilidade não é minha, eu vou fazer aqui o básico porque eu só tô dando uma aula. É a mãe, é o pai que precisa ensinar. Eu acabo me tirando uma responsabilidade que me foi colocada por Deus. Porque essas crianças talvez realmente têm pais até cristãos, mas não são alcançadas da forma que Deus gostaria que elas fossem alcançadas. E Deus precisa alcançar esse coração. Quem ele vai usar? Ele vai usar aquela professora, aquele professor. Então, quando nós entendemos que fomos chamadas por Deus, o nosso olhar muda. A minha intencionalidade de criar uma aula muda. É totalmente diferente, porque eu preciso alcançar o coração daquela criança. E pensando nisso, nós já nos educamos a conversar, nós fazemos períodos de conversa, vamos sentar todo mundo, alguém tem um pedido de oração, Amém. Porque nesse período, nesse momento que nós passamos com as crianças de conversar, de sentar, olhar nos olhos, nós conseguimos detectar algumas coisas que possam estar acontecendo. Tem a criança que fala? Tem a criança que você fala assim, quem precisa de uma oração? Ela levanta a mãozinha e fala, eu quero pedir oração porque meu pai bateu na minha mãe. Tem criança que fala, mas tem criança que não. Então, o que nós podemos fazer como professores e professoras? Estar atento, é aquilo que a Jennifer falou. É esse olhar mais sensível e entender, poxa, você não tá bem hoje. O que você tem? Porque as crianças passam muito despercebidas. Elas
sempre são deixadas de lado. Ninguém olha com um olhar diferente. Poxa, percebi que você não tá legal. Você sempre conversa, você sempre tá brincando. O que aconteceu? E é onde nós detectamos esses problemas mais sérios, como o abuso sexual, que as crianças enfrentam. Hoje em dia, depressão já começa com 4, 5 anos. Automutilação, eu tenho vivido muito isso. Crianças que se automutilam. E qual que é o significado da automutilação? É a criança que quer camuflar uma dor. Ela quer, essa dor que ela tá sentindo, ela quer transferir para o corpo para que aquela dor seja real. Então, quando ela se corta, ela olha e fala assim, não, é uma dor real que eu tô sentindo. Porque a dor do peito, ela não consegue explicar. Não consegue. Como que uma criança de 4, 5 anos tem uma dor tão forte que ela precisa se automutilar? Ou ela entra em depressão por uma dor tão forte que ela está passando? Essa criança não foi vista por alguém. Alguém não teve um olhar sensível. Às vezes por medo também, né? Às vezes por algum trauma que tenha acontecido. Sim. Porém, se ela tem um bom diálogo, ou se ela, que seja com os pais, ou que seja com um professor que consegue alcançar, poxa, eu tô vendo que você não tá bem, o que aconteceu? Nem sempre ela vai falar, mas aí começa uma investigação. E esse é o nosso papel. Por isso que eu digo, é uma responsabilidade que nós não podemos deixar totalmente, é responsabilidade dos pais. Não, eu preciso assumir o meu chamado. E assumir o chamado não é fácil. Não é. É muito difícil você dizer, não, esse é o meu chamado. Você vai enfrentar muita coisa. Por exemplo, respondendo a sua pergunta, eu já pude constatar um abuso numa criança. Meu Deus. E através de um projeto, um culto que nós fizemos, um culto especial, falando sobre prevenção de abusos, aonde nós damos outros exemplos, como, por exemplo, esse recurso que eu trouxe, que é uma tartaruga fantoche, e ela se chama tartanina. Acho que a gente poderia mostrar. Posso mostrar? Sim, sim. Pode pegar pra gente ali. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. E enquanto ela prepara aqui, eu quero dizer para você, fique de olho nos seus filhos. Talvez eles mudaram o comportamento, né? Era brincalhona e de repente ficou em silêncio, quis ficar mais no quarto. As coisas estão acontecendo e de repente você pode detectar algo que está errado aí dentro da sua própria casa. E às vezes esses abusos não é longe não, viu? Às vezes é dentro da própria casa. Então essa é a tartanina. Ela é inspiração de um livro que se chama O Segredo da Tartanina, e nós usamos mais nas escolas porque ela não se refere a Deus. O livro não se refere a Deus. Sim. Então, em alguns ambientes, nós não podemos usar a fé, por exemplo, para alcançar as crianças. Então, a tartanina é um recurso ótimo para poder alcançar de forma mais sutil, porque para a criança você tem que ter uma linguagem adapta. Você não pode já chegar para ela perguntando, você foi abusada? Aconteceu alguma coisa? Quem foi que te tocou? Não. Nós vamos alcançar essa criança de uma forma sutil, para que ela entenda que ela possa se abrir comigo, que com ela também aconteceu isso. E no livro, a tartanina, ela vai na casa de um amiguinho, e o pai do amiguinho, ele pede para ela arrancar o casco e ficar somente com as roupas íntimas mostrando. E ela então arranca o casco, e o pai do amiguinho, eu vou colocar aqui no chão, o pai do amiguinho começa a tirar foto dela com as roupas íntimas. Entendi. Então, nós mostramos para as crianças que existe um limite, que ela está tampada pelo casco, assim como nós estamos tampadas pelas nossas roupas, e que ninguém tem o direito de pedir que a gente arranque as nossas roupas ou que arranque as nossas roupas íntimas. E aí nós ensinamos que embaixo de cada roupa íntima existe a parte íntima do menino e da menina. E conversando em forma de educação sexual, ensinando a ela todas as partes que ela tem no corpo, nós dizemos que ninguém pode tocar nessa parte. E aí depois nós pedimos para que a criança feche os olhos e mentalize alguém de sua confiança. Nós nunca podemos indicar para a criança quem é a pessoa de confiança. Por exemplo, se alguém tocou nas suas partes íntimas, vai e conta para sua mãe, conta para o seu pai. Jamais, porque às vezes o abusador, como o senhor disse, pode ser infelizmente alguém que está no convívio da criança.
E então nós nunca determinamos para quem ela deve contar. Nós dizemos para ela procurar mentalizar, fecha o olhinho. E as crianças elas são tão puras que elas fecham o olhinho e conforme eu vou falando, quem sabe é a sua mãe, algumas fazem assim. Quem sabe é o seu pai, algumas fazem. Então, na mente dela, ela já está mentalizando com quem que ela vai conversar. E ali eu dou várias opções. Quem sabe é a sua professora, quem sabe é a sua tia, quem sabe é a sua avó, ou quem sabe você não tem ninguém de confiança, mas tem um número que você pode ligar, e é o número 100. Então, nós ensinamos para a criança que mesmo que ela não tenha ninguém de confiança, ela pode ligar, Uau. que um número vai ouvir ela e ela vai conseguir obter a ajuda que ela precisa. Amém. É uma ferramenta do céu, né? Sim. Uma ferramenta do céu para que as crianças possam ser alcançadas, né? Parabéns, Suelen, por esse trabalho tão lindo. Amém, né? Obrigada. Amém. Então, Jennifer, eu penso assim que na escola também é assim, né? Sim, na escola é assim, né? Os professores, tanto na escola quanto no Ministério Infantil, eles são especiais, são peça fundamental, né? Para garantir essa infância, né, segura e dar atenção para uma criança que talvez não tenha, né? Dar a Sim. voz para essas crianças que talvez em casa não tem ou com sua família não tem, né? Sim. E muitas vezes o adulto, ele adapta a criança na sua rotina, né? A criança Sim. só segue o fluxo. Mas a criança, ela também tem sentimento, ela tem desejos, ela tem vontades, né? Tem necessidades. E talvez não tenha pessoas que olham para elas e escutem elas, né? Que não teve um dia bom, ou que aconteceu algo na escola que não agradou, ou que alguém tocou o seu corpo, porque ela só tá seguindo ali o fluxo do adulto, né? E os pais precisam ter esse olhar para as crianças, né? De conversar com eles, escutar eles, porque o diálogo, ele é muito importante, né? No diálogo ali você compreende a sua criança, né? Às vezes as crianças, elas são corrigidas, né? São assim, o pai é duro, mas ela só precisa de um abraço, só precisa ser escutada, né? E talvez o diálogo ali, ele resolve, né? Mostra para a criança que ela é importante também. E evita, né, da sua criança ser tocada, né? Na escola a gente também trabalha, né, esse tema. E muitas professoras também conseguem detectar só dando um tempo para que a criança possa falar. Uhum. Então, ouvir uma criança é extremamente importante, né? O professor, ele é muito relevante. Sim. O Ministério Infantil é algo muito maior do que as pessoas possam imaginar. Talvez pessoas que estejam há muito tempo dentro de uma igreja, né? Eu me lembro que certa vez um pai me procurou dizendo o seguinte, falou assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo na escolinha, no Ministério Infantil aí não. Foi por quê? Aconteceu alguma coisa? Com seus filhos, alguma coisa? Não. Meu filhinho chegou em casa, ela começou a fazer umas perguntas, eu tive que começar a ler a Bíblia. Ou seja, né? A Bíblia é ensinada, o Evangelho é ensinado, né? E tem alguns casos, inclusive até na minha casa, né? Eu não vou citar quem é a pessoa, mas ainda quando criança, estávamos indo para um trabalho de jovens. E ele sentado atrás, eu falei assim, nós já estamos chegando. Pai, onde nós estamos indo? Eu falei, é na Chácara do Éden. O senhor está enganado. Não é Chácara do Éden, é Jardim do Éden. Aí eu tive que explicar, não, que você está certo, a sua referência está certa, mas... Sim. Ou seja, as crianças, elas captam muito mais do que às vezes a gente imagina. Sim. Não é verdade? Sim. Mente livre, mente fresquinha. Então, o que você está falando, o que você está ensinando, Sim. elas estão captando, né? Mas, pena que muitas igrejas não têm valorizado o ministério infantil. A igreja pode estar usando óculos embaçado ou grau errado. Por isso não enxergam direito a importância do ministério infantil. Concorda? Sim, super, super. Até porque aqueles que têm essa visão, é exatamente aquilo que a Jennifer falou. O pastor que consegue ter essa visão, ele investe na criança. Sim. Porque ele entende que a criança vai trazer a família. Sim. Até porque nós trabalhamos assim, ó.
nós vamos fazer uma apresentação. Domingo nós vamos nos apresentar. Se você falar pra criança assim, convida sua mãe, convida seu pai, ele precisa vir ver você. Ela vai ficar a semana inteira. Mãe, domingo tem que ir na igreja, domingo tem que ir na igreja, domingo tem que ir na igreja, domingo tem que ir na igreja. Vai vencer o pai e a mãe. Insistiu tanto que eu vou Sim. ter que ir, né? E se você falar que se você não vai, ela fica triste. Mãe, você não vai ver eu cantar? E às vezes pode ser alcançado, né? O pai pode ser Com alcançado, certeza. a mãe pode ser, a avó pode ser alcançado, o avô, né? Sim, são estratégias. É coisa linda, né? Até porque a criança mesmo, quando nós vamos convidar, se você falar que tem um lanchinho, ela vem. Sim. Então, vem por conta do lanchinho, mas o Espírito Santo toca. E é uma estratégia. Mas, infelizmente, muitas igrejas não conseguem entender isso. E eu já ouvi, pastor, assim, dizendo assim, hoje, na minha igreja, eu atuo como líder, na minha igreja local, eu atuo como líder de adolescentes. Eu sou líder regional do Ministério Infantil, mas na minha igreja, líder de adolescentes. E quando eu passei para a liderança de adolescentes, me falaram assim, uau, parabéns, você está crescendo. É diferente, né? Você tá aqui, não tá subindo, você tá descendo, né? Sim. Cada responsabilidade. E eu não vejo o Ministério Infantil como um degrau. Muitos veem isso. Ah, comecei no Ministério Infantil, né? Então hoje eu sou pastor, mas eu comecei no Ministério Infantil. Não, pelo contrário. O Ministério Infantil, se nós formos ver, é o ministério mais importante Sim, de uma concordo. igreja. Concordo. Porque as crianças são esponjas. Adolescentes já ouviram falar, jovens já ouviram falar, adultos já estão estruturados, a criança não. Então, se ninguém alcançar o coração dessa criança, como ela vai se tornar um adolescente? Exato. Vai se tornar um jovem, ou até mesmo vai se tornar um pastor? E eu já fui convidada. Você precisa pregar para irmãs. Você prega bem, você precisa pregar para irmãs. Eu falei, eu até vou. Mas o meu ministério é infantil, porque eu sei do meu chamado. Então, não vejo como um degrau. Infelizmente, as pessoas não conseguem entender a importância do ministério infantil na igreja. Quando os pais deixarem de enxergar o ministério infantil como uma creche gospel, né? Sim. Eu acho que as coisas melhoram. Porque eu penso que muitos filhos, muitos homens hoje, que estão num bom caminho, né? Um bom casamento ou algo semelhante, talvez isso somente será revelado no céu, que foi através do ministério infantil, né? Talvez o inferno já tivesse traçado uma meta sobre aquilo ali, mas tudo foi desconstruído, né? E da parte de Deus essas crianças foram alcançadas através do ministério, porque a palavra de Deus, ela penetra o coração, Sim. independente da sua idade. Porque é a mesma coisa, alguém fala assim, mas eu não acredito nem em Deus. Mas ele é contra a mentira, né? Ele é contra a mentira. Ele é contra a fofoca. E o único lugar que você vai ver na Bíblia, o único lugar que você vai ver que as pessoas que são contra e esclarece de uma forma muito clara é na Bíblia. Que ensina a não mentir, que ensina a honrar pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados. Sim. Ensina a não roubar, ensina aonde? Qual é o método? É a Bíblia. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai perceber o seguinte, que as crianças elas podem ser alcançadas de uma forma tão grande, e se os pais fossem sábios, eles trariam os filhos para o ministério. Sim. Porque alguns pais deixam os filhos em casa com tablet. Eu penso que esse é um dos problemas maiores que nós estamos vivendo hoje. Talvez nós tenhamos errado lá atrás também como pais, né? No momento de cansaço, fica assistindo um desenho aqui enquanto a gente vai fazendo as coisas. Mas eu acho que o grande mal hoje das crianças é um celular. Eu tenho visto muitos pais que deixam o celular, não estou julgando ninguém, não, cada um responde por si, né? Mas quantas crianças hoje estão sendo doutrinadas, não pela palavra, mas pelo celular? Sim. E a gente tem visto que alguns desenhos hoje são malignos mesmo e estão entrando dentro das casas, né? Qual vai ser o futuro dessas crianças? Uhum. Né? Porque eu penso assim, um filho que teve a oportunidade de nascer num lar cristão, que privilégio. Mas outros nascem num outro lar. Eu não vou citar Sim. religião, nem seita, nem nada. Mas que privilégio para o filho que nasceu num lar cristão. E mesmo assim a misericórdia de Deus é tão grande que às vezes usa um vizinho. Exato. Uma vizinha para poder falar do amor de Deus. Sim. Não é verdade?
E é o amor de Deus, é o abraço, é tudo isso que faz a grande diferença. Você não acha, Jennifer? Sim, o que eu acho que nós temos que pensar é que a criança ela é uma caixinha vazia, né? Ela vai ser preenchida tanto de coisas boas ou ruins, né? Depende com quem ela tem convivido, né? Eu falo isso porque nas escolas, como professora, já vivenciei criança que pegava uma pecinha de Legos e colocava no meio dos dedos e fumava. Então ela reproduzia o quê? O que ela convive para ela era certo, porque ela via alguém de referência fazendo. Então, se ela via os seus pais, seus tios fazendo, para ela era correto, então ela reproduzia. Então, assim, o Ministério Infantil, ele é muito importante, porque vai preencher essa caixinha com coisas boas, né? Com Cristo, com o amor de Cristo. Amém. Então, assim, as igrejas precisam investir, porque eles são o futuro, né? E se a gente investe na base, né? Depois as mães não vão precisar chorar por um adolescente que quer ficar em casa, ou Muito que se bem. automutila, ou por um adulto que está viciado em drogas, ou que está desviado por conta de vícios, porque ele foi investido na infância. Ele não se contaminou, ele não teve esse tempo. Agora, se não são investidos nesse período, ele vai se contaminar à medida que ele vai crescendo. E depois vai ser tarde, né? Sim. Então, os pais, as igrejas, os professores, quem estiver convivendo com crianças, que invistam tempo, né? Escutem as crianças, deem voz a elas, né? Respeitem, as crianças também têm direitos, né? Com certeza. Elas têm deveres também, mas elas também, né, têm que ter um respeito por quem convive com elas, né? E se elas forem ensinadas, elas vão reproduzir e vão ensinar outros, porque as Sim. crianças, quando elas aprendem, elas cobram as pessoas, É verdade. né? Verdade. Existe até alguns lares em que, eu não posso adiantar o processo, mas existem alguns lares onde alguém fuma e a criancinha coloca na boca e os pais ainda dizem, ai, que bonitinho, olha, ele já é um mocinho, né? Às vezes até toma um restinho que sobrou da cerveja, né? Põe na boca e faz carinha, ai, que bonitinho, olha a carinha que ele faz, coisa linda. E depois lá na frente que se torna alguém perdido, daí, meu Deus, por que o senhor permitiu isso? Deus, por quê? Ou seja, não investiu no filho. Não, enquanto estava na igreja, não levava para o ministério infantil. Não se esforçou em trazer para um ensaio. Sim. Não se esforçou para apresentar. Não é apresentação para o homem, é uma apresentação, é algo dedicado a Deus. Não se esforçou em trazer os filhos, depois o filho fica chorando, ou então briga com o líder do ministério porque só veio no último dia e quer que o filho apresente junto. Sim. Não é isso, Sim. Sueli? Hoje a maior dificuldade em trabalhar com as crianças são os pais. Olha só, isso é forte que você está falando. Infelizmente, são os pais. Porque a criança, qualquer roupa que você falar, você tem que vir de camiseta branca. Eles falam, beleza, tia. A mãe que quer. Não, mas tem que ter um sol. Ah, não, mas o meu não tem uma camiseta branca. Ah, não, mas o meu... E eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tenho falado muito para os pais dos adolescentes da minha igreja, que são pré-adolescentes, né, e adolescentes, de não brigar, não falar mal do pastor. Gente, para de falar mal da igreja pros filhos. Porque como que seu filho vai querer vir numa igreja que ele só ouve falar mal? E aí eu peço para que eles não falem, não fala mal do líder. Tem alguma coisa para tratar? Trata no particular. Eu acho que os pais têm que ter uma maturidade de entender que as crianças vão absorver, os adolescentes vão absorver. E isso vai fazer mal lá na frente. Com certeza. Como dizia o pensador, né? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Poxa, é forte. Então não adianta. O meu filho vai orar se ele me vê orando. Meu filho vai louvar se ele me vê louvando. Ele vai ter prazer de vir à igreja se ele me vê feliz de vir à igreja. O meu filho vai honrar a esposa dele se vê ou vice-versa, né? Sim. Mas é assim na vida. E Deus tem dado ferramentas, né, Su? Deus tem dado ferramentas para os professores e Deus tem levantado pessoas, assim como você também, né? Como instrumento para... Você dedicou uma parte da sua vida criando os bonecos. Eu queria até falar sobre isso. Deus tem dado ferramentas como fantoches, né? Sim. É fantoche o nome? É fantoche. Fantoche, né?
Deus tem dado lousas, tem dado flanelógrafo, né? Tem dado excelentes materiais didáticos, né? Que hoje pode ser colocado na escolinha e as crianças absorvem de uma forma muito clara. Mudando um pouquinho, o papo tá tão gostoso, mas nós vamos ter que terminar, né? Eu não gosto dessa parte, não. Mas, por exemplo, você ministra em outras igrejas quando te convidam. Né? Você traz aí a sua estrutura, já a sua experiência, né? E você também fabrica esses bonecos aí. Você não vai parar de fabricar esses bonecos. Porque eu penso assim que Deus vai te levar em lugares longes e vai honrar muito a sua vida. Amém. E eu estou colocando à disposição a igreja. Quando você precisar construir isso aí e não tiver espaço, você pode procurar a gente aqui. Amém. Tá bom? Mas quem quiser conhecer o seu trabalho ou quiser entrar em contato com você, como que faz? Hoje eu atendo pelo celular, pelo WhatsApp e pelo Instagram, que tá Suelen Lopes, psicanalista. Suelen Lopes, psicanalista. Pode me procurar pelo Instagram. Olha, e você que quer saber mais sobre isso, porque o nosso tempo é curto, mas se você quiser saber mais a respeito disso e de repente ter uma ministração aí para os seus professores, né? É uma grande oportunidade para a sua igreja e para a sua vida e para o seu ministério, né? A Jennifer, ela é coordenadora de uma escola e também nos ajuda muito aqui nessa igreja, também é um instrumento de Deus, apaixonada por missões também, né, Jennifer? E nós estamos à disposição aí, né? Estamos à disposição para o reino, né? Amém. E aí, quais são as suas palavras aí pra gente terminar esse... Tem alguma coisa que você... Eu queria que você apresentasse o euzinho. Quer fazer parte aqui ou não? Oi, pastor. Tudo bem com você? Tudo bem. Olá, pastor. Estou muito feliz de estar aqui. Oi, Jennifer. Como você está? Eu estou muito bem. Gostei de você, hein? Obrigado. Eu não sei não, mas eu acho que você vai ficar morando aqui, hein? Eu acho que você vai mudar de casa aí, viu? E Tô com vergonha. E nós vamos botar o seu nome de Euzinho aí. Você vai ter participações aqui. Eu gosto demais. Quando eu vejo... Tem um grupo que veio aqui de fantoches. Acho que é o esposo da Rosinha. E eu fico igual criança. Eu gosto demais disso. Eu fiquei igual criança, assim. Eu até assisto, né? Que ele fala assim, ó. A criança não pode ser nervosa. E daí vem a ovelha Bé e fica fazendo a mesma coisa. Eu sou apaixonado. Mas, Suelen, parabéns. E se alguém quiser adquirir um boneco, algo semelhante, então só entrar lá, Suelen Lopes, psicanalista. Isso. Vai poder falar contigo aí. Pode falar comigo e entrar lá. em contato e fazer a encomenda. Isso. Ok. Vai ser um prazer. Eu quero agradecer você por ter aceitado o convite, por ter estado. Eu tinha feito um cronograma aqui, mas já foi tudo pro beleléu. E eu penso assim que o que nós falamos aqui, com certeza vai alcançar pessoas. Então você pai, você mãe, fique de olho nos seus filhos. Quando você vê alguma coisa que está estranha, um silêncio, ou o filho quer ficar trancado, ou não quer ir na escola, ou não quer ir mais na igreja, fica de olho. Fica de olho, tá bom? Jennifer, muito obrigado pela sua presença. Você estava com medo, mas olha que bênção que foi, né? O nosso bate-papo. Eu que agradeço. Eu queria só deixar um recadinho para os professores, né? Tanto de escola quanto do Ministério Infantil, que é um privilégio ser levantado como um professor, né? É um dom que Deus deu. Então, que não desistam, né? Que invistam tempo, porque é um privilégio poder ser referencial para uma geração. Amém. 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 O que eu tenho visto e tenho feito uso disso, inclusive acho que eu vi ontem, novamente, assim, pela Adriane, no testemunho dela, que quando, ainda que você seja professora de um ministério infantil ou professora de um colégio, se você estiver cansada, descanse, não desista. Suelen, muito obrigado pela presença, por ter deixado os seus afazeres, eu sei da sua correria, né? Mas eu penso que essa é a parte 1. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, pastor. Para mim é um privilégio estar aqui com o senhor e podendo participar desse momento que para mim é tão importante.
Tudo que nós falamos aqui são coisas que nós vivenciamos. Amém. E que outras pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus e que sintam o desejo de alcançar crianças também, porque o nosso troféu, o nosso prêmio não está aqui. Nós vamos receber quando nós formos para o céu. E que essas crianças sejam pedrinhas nas nossas coroas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que mais uma vez tem estado com a gente aqui no podcast. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, tá bom? Dá uma força pra gente. Nós vamos encerrar esse podcast orando por todas as crianças do Brasil e das nações. Você pode fazer essa oração, Sueli? Sim. Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Sim, Pai, Pai, por essa oportunidade que em o Senhor nome nos de concede de Jesus. estar aqui com os teus filhos, ó Pai, Alcance, Senhor, podendo seus falar um filhos. pouquinho sobre esse Alcance, assunto, ó Senhor. Pai. E nós te pedimos Olha a que o Senhor necessidade venha de tocar provisão. nos corações de pessoas Em que nome se de levantem Jesus. em favor da defesa, Senhor, defendendo, ó Pai querido, essas crianças, esses adolescentes, ó Pai querido, que o Senhor alcance essas crianças de forma especial, ó Pai. Aonde estiverem, ó Pai querido, que o Senhor venha protegê-las, guardá-las, ó Pai querido, que o Senhor venha guardar a mente, guardar o coraçãozinho de cada uma dessas crianças, ó Pai querido. Em nome de Jesus nós te pedimos que esse exército de professores e professoras, ó Pai, continue crescendo, em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Até a próxima.